Paz do Senhor, vos convido a estar conosco para juntos meditarmos um pouco nas Escrituras, compreendermos um pouco a vontade de Deus. De antemão, já vos digo que ela é boa, perfeita e agradável, amém? Mateus capítulo 22, verso 1, aonde a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 22, verso 1: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falhar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. Amém? Convido os irmãos a curvar as vossas cabeças, a fechar os vossos olhos, a levar os pensamentos diante a presença do Senhor. Irmãos, hoje é o primeiro dia da semana. Vai ser uma semana de muita luta, uma semana de muitas dificuldades. Teremos muitos levantes, irmãos. O inimigo tende a não dar trégua. Todavia, só venceremos, irmãos, se formos bem alimentados, se formos bem nutridos, se o nosso corpo físico estiver firme, estaremos de pé para trabalharmos. Mas se o nosso corpo espiritual estiver vazio, sem sombra de dúvida, naufragaremos, perderemos esta luta e por consequência corremos risco de perder a nossa salvação. Senhor Deus e Pai, Deus grande e poderoso, Senhor, então somente a Ti a honra, a glória, o louvor e a nossa adoração. Papai, aqui nos encontramos em Tua presença, porque cremos, Senhor, acreditamos que aqui, ó Deus, somos alimentados, somos fortalecidos. Pai, é aqui que somos revestidos. Por isso eu te convido, Espírito Santo, venha falar, venha operar, venha nos alimentar, em nome de Jesus Cristo, para que estejamos prontos, preparados, fortalecidos, meu Deus, para vencermos os obstáculos e as barreiras que ainda estão por se levantar, ó Deus, e principalmente, Pai, para que possamos herdar a coroa da vida em o nome de Jesus, amém? Graças a Deus, Deus seja louvado. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, ficarem à vontade, e mais uma vez eu convido os irmãos, esteja neste culto, amém? Esteja conosco neste culto, esteja não apenas com o corpo presente, mas a mente, o coração. Lute contra as distrações. Eu sei que todos nós temos os nossos afazeres amanhã, temos as nossas preocupações para o amanhã. Eu sei que todos nós temos algo a apresentar diante de Deus ainda nesta noite, ainda esperando de Deus um milagre, uma providência divina. Eu sei que cada um de nós somos um mundo, e o mundo, para existir, precisa de várias coisas. Só que, assim como o Senhor disse para Maria, ou de Maria, né? Maria escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte nesta noite. Escolha estar e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Irmãos, porque Deus, irmãos, Ele tem as suas formas de trabalhar, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, e não estamos aqui questionando-as. A nossa visão
normalmente vai contrária, por muitas vezes, à visão de Deus. Mas uma das maneiras que Deus mostrou o seu serviço foi enviando o seu Filho, irmãos, à terra. Simplesmente poderia ser no abrir e fechar de olhos. O Senhor mesmo desceria, sacrificaria o Filho, vertia o sangue, e a humanidade estaria agora remida por todos os pecados. Todavia não aconteceu assim. Pelo menos segundo o que diz as Escrituras, uma virgem gera uma criança. Essa criança, irmãos, cresce no meio de uma família comum, aprende ofícios comuns, se relaciona com pessoas comuns, compartilham sentimentos, desejos, visões, anseios, vê o sofrimento, o flagelo das pessoas. A partir daí, irmãos, ele começa a instruir este povo. Como eu disse, Deus poderia simplificar, irmãos, simplesmente já ter escolhido aqueles que ele queria levar, separado para si. Todavia, Deus é justo, amém? Deus é justo, e para que ninguém possa dizer para Deus um dia: não, o Senhor foi injusto comigo, o Senhor não me deu uma oportunidade. É por isso que Jesus, irmãos, durante o seu tempo ministerial, ensinando a palavra de Deus, ele procurou de todas as formas, maneiras conhecidas para aquele tempo, tentar explicar que o reino de Deus existe. A vida espiritual existe. Deus existe. E Ele ama este povo, esse Deus zela por este povo, esse Deus trabalha por este povo, esse Deus deu condições para este povo viver. Como eu disse, Deus é bom, todavia é justo, é perfeito em suas obras. A Bíblia, ela não se deteve na cronologia, em tempos, os relatos, mas vamos pegar que esse capítulo 22 já seja os últimos momentos de Cristo sobre a face da terra, porque logo após você já vai encontrar, alguns capítulos adiante, você já vai encontrar Jesus sendo preso, e logo após a crucificação e a ressurreição. Então vamos supor, irmãos, que esses aqui já sejam os últimos momentos de Cristo, tendo a oportunidade de expressar como é o reino de Deus, a obra que Ele está fazendo para a humanidade, irmãos. Eu gostaria que você rasgasse esse pensamento do teu coração, que Jesus pregou apenas para judeu, ou apenas para aquele tempo antigo, ou para fulano ou para Beltrano. Deus está falando conosco. Deus está falando e está tentando ser o mais claro e objetivo possível. Talvez a linguagem de hoje poderia mudar, irmãos. Tanto é que nós encontramos várias traduções, uma maneira que o povo possa entender as Escrituras. Todavia, irmãos, o pensamento é o mesmo. E nesse pensamento que o Senhor está tentando explicar para mim e para você, a respeito do reino de Deus, como entrar no reino de Deus, como viver, alcançar esse reino, é algo, irmãos, que tem que ser vivido, tem que ser praticado. Capítulo 22, verso 1 diz que o reino de Deus é semelhante a uma festa, as bodas de um rei, que comemora o casamento do seu filho. Um pai alegre, regozijando, porque há uma união, há um enlace, e ele gostaria de compartilhar, irmãos, este momento com outras pessoas. Ele gostaria, irmãos, de ter convidados nesta festa. Deus sempre quis a casa dele cheia, a festa dele, abastança, cheia de alimento, cheio de fartura. Só que o mais importante da festa, irmãos, não era o alimento físico, não era a liturgia ou os utensílios, era o povo, eram os convidados. Deus sempre deixou claro que as pessoas têm mais valor do que os bens materiais, que as riquezas dessa terra. Você tem um grande valor ao coração de Deus. E a Bíblia relata que, para comemorar essa festa, o rei manda os seus servos convidar todos da vizinhança, os nobres, os plebeus,
os bons, os justos, os amigos. Pediu para que todos viessem, porque seria uma grande celebração. Eu já gostaria de abrir alguns parênteses na ministração nesta noite, irmãos, porque ainda hoje isto acontece. Deus ainda convida, irmãos, pessoas lá fora, os nobres, os bem-dotados, as classes que se sentem melhor do que os pobres, os fracos, os pequenos. O convite, irmãos, ainda se estende para toda a humanidade. Todavia, assim como aconteceu, irmãos, aqui, o povo rejeitou este convite. O povo ainda rejeita este convite, irmãos. O povo simplesmente tem os seus afazeres em primeiro lugar. E mais uma vez, temos que cumprir com as nossas obrigações terrenas. O homem tem que trabalhar para trazer sustento para a família, irmãos. Isso é honroso. Quem compra tem que pagar, isso é correto. A esposa cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos. Hoje nós não nos detemos mais como no tempo de Jesus Cristo. As mulheres trabalham, boa parte delas na vida circular, lá fora. Isto é nobre, é honroso, mas ela também não pode perder, irmãos, a visão de cuidar do lar. O esposo ajudar nos afazeres de casa com a esposa. Isso, irmãos, é união. Isso é complexidade ou cumplicidade, irmãos. Isso é certo, isso agrada ao coração de Deus. Quando o homem e a mulher trabalham juntos para edificar o seu lar. Mas a obra de Deus, ou pelo menos a festa de Deus, irmãos, tem que sempre estar em primeiro lugar nos nossos corações. Deus não pode ser o segundo plano. Ah, pastor, mas se der eu vou. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado. Tenho tantos afazeres. Irmãos, nós somos inteligentes. Basta você parar e raciocinar um pouco. Você trabalhou a semana toda, né? Tem certeza, muito ou pouco, independente de onde foi. E o seu serviço não acabou. Amanhã a rotina começará de novo. E muitas vezes deixamos de ser alimentados da palavra, trocamos a presença de Deus, a comunhão com Deus, pela nossa vida lá fora. E aí quando os dias maus chegam, porque vem, aí nós lembramos, nós recordamos, poxa, eu tenho um Deus. Pastor, é errado eu lembrar nos dias da adversidade que eu tenho um Deus? Não, não é errado. Pastor, mas mesmo que eu tenha sido negligente a vida toda, nos últimos momentos, lembrar de Deus está certo, está certo. Só que se você lembrar apenas de Deus nos últimos momentos da tua vida, da tua existência, eu posso te afirmar algo que é real. E se tem muitas coisas que eu me arrependo, e uma delas, irmãos, é não ter estado na presença de Deus na minha juventude, na minha adolescência. Se tem algo que eu me arrependo, é justamente isso. Vivi muito lá fora, aproveitei muito a vida carnal lá fora, corri risco várias vezes de morte, tiros, facadas e algo similar a isso, acidentes de carro, de moto. Poderia ser que eu não estivesse aqui. Todavia, se eu houvesse morrido, ou havido morrido, irmãos, naquele tempo, com certeza, com Cristo, teria alcançado salvação. Então, o que eu estou tentando já antecipar para vocês, ou para nós, hoje, as Escrituras, aceita o convite de Cristo. Vocês que estão aqui, mas estejam aqui, participem do que o Senhor está servindo aqui.
receba o que o Senhor está transmitindo para você aqui. Porque assim como aconteceu, irmãos, muitos não ouviram e não aceitaram o convite. O rei indignado mandou os servos pela segunda vez e não quiseram, tiveram suas desculpas, tiveram seus problemas, tiveram seus trabalhos, suas vidas para dar continuidade. O rei indignado, irmãos, envia o seu exército e os queima, e os destrói, e os mata. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai eliminar pessoas? Estou dizendo que Deus vai destruir, irmãos, aqueles que não ouvem o chamado do Senhor. Pastor, mas eu conheço tantas pessoas que não ouvem, não estão na igreja, estão morrendo. Espiritualmente, sim. Mas essa destruição, irmãos, esse juízo ainda está por vir. E é justamente isso que eu não quero para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus também não quer para nossas vidas. Então, aqueles que não quiseram, responsabilidade sobre a vida de cada um. Cada um vai prestar conta das suas obras. Cada um, naquele grande dia, no grande tribunal de Deus, vai ter que dizer para Deus o porquê disso, daquilo e daquilo outro. E Deus é justo, irmãos. Deus é perfeito. Deus conhece o coração do homem. E quando o rei vê que está tudo preparado e não encontra ninguém, ele diz: olha, agora você vai para as encruzilhadas, vai pela rua, pega os mendigos, pega os pecadores, ou seja, pega agora a escória, pega o povão, o simprão. A minha festa está pronta. Nós somos esses simprões, nós somos o povão, a elite, irmãos. Os espertos não deram ouvido, os inteligentes, os lógicos, os racionais não acreditam, mas nós demos crédito, nós acreditamos, nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus. E assim os servos vão e fazem, irmãos. E agora acontece algo inusitado. O povo vem, o povo se aproxima, o povo festeja, e o rei desce para ver a festa. Com seus olhos percorre os convidados, dá uma varredura. Assim como eu acredito que o Espírito Santo varre este lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E no meio daquele aglomerado de pessoas, a Bíblia diz que ele consegue ver irmãos. Ele consegue identificar que não estão com as vestes nupciais. Parece uma contradição. Deus manda chamar. Deus convida, mas tem um lá que continuou com as suas roupas sujas. Para que você entenda, no mundo espiritual, estava na casa do rei, estava na festa, estava participando, compartilhando, irmãos, das bênçãos, das maravilhas, da graça, da oportunidade, estava celebrando. Só que infelizmente o mundo não saiu dele, o coração dele ainda continuava sujo, o desejo dele era extremamente terreno. Numa maneira evangélica de se dizer, ele não se converteu. Quantas pessoas, irmãos, estão desse jeito? Estão na igreja, participa dos bens de Deus, deu uma dor de barriga, Senhor, me abençoa, está sendo alimentado. Tem uma perturbação, Senhor, essa perturbação eu não estou resistindo.
Deus entra. Irmãos, o que Deus tem feito nesses últimos tempos, e eu não estou dizendo para as pessoas lá fora, eu estou dizendo para as pessoas que estão dentro da igreja. O quanto Deus tem operado, irmãos. Irmãos, só para você ter uma ideia, não é relaxo não, é fé. Eu já estou tão acostumado com o operar, com o agir de Deus, com os milagres do Senhor. Para quem conhece, aqui todos, boa parte dos irmãos conhece a minha mãe. Minha mãe já passou, irmãos, de depressão a câncer, eu não sei quantas vezes. Esse ano houve um erro de comunicação ali em Barretos, e Barretos ligou para ela dizendo: olha, não precisa vir mais, está tudo certo com você. Aí eu tenho um tio que é médico, diz: não, faça a mamografia. Irmãos, eu estou tão acostumado, porque antes disso ela estava se queixando de uma dor nos seios, uma dor debaixo do braço, um caroço. Eu estou tão acostumado em ver milagres, irmãos, pela oração dessas missionárias, pelo clamor desta igreja. Irmãos, se tem algo que eu não me preocupo, é com a vida dessas mulheres de Deus. Deus, ele é tão bom, irmãos, que tem provido. Eu não estou dizendo porque era minha mãe, ou as minhas tias, ou as missionárias desta igreja, não. Eu estou dizendo porque é Deus, o Deus que eu sirvo é o Deus que provém, é o Deus da providência, é o Deus que acrescenta, é o Deus que se mostra, é o Deus que se manifesta, é o Deus que está no meio do seu povo, é o Deus que compartilha com o seu povo os seus momentos. Minha mãe gosta de viajar, de vez em quando ela diz, de vez em quando não, sempre quando vai viajar, ela diz: olhe por mim, ore pela minha viagem. Eu estou tão acostumado, irmãos, Deus abençoar ela. Eu tenho tanta certeza que ela vai e vai voltar, irmãos, eu nem me preocupo. E não estou dizendo de uma jovem senhora, eu estou dizendo de uma mulher de 71 anos praticamente, com mais energia que muitos de 20, de 30 anos, irmãos. Muito mais energia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é bom. Porque um dia Deus convidou ela, assim como me convidou, assim como te convidou, assim como nos encontrou, caído numa sarjeta, mendigando por vida, sofrendo e padecendo de tantos males, de tanto sofrimento, desesperados de um lado para o outro, sem saber o que fazer da vida. Nos transportou para a sua divinal luz e nos mantém e nos sustém. Mas infelizmente muitos irmãos não estão dando crédito nessa mensagem. Estão se apegando na bondade, na misericórdia, no amor, no favor, nos milagres. E estão se esquecendo de trocar as vossas vestes. Estão entranhados, misturados no meio do povo, que aos olhos naturais são todos iguais. Não há diferença. Aparentemente falam as mesmas línguas, a paz do Senhor. Todavia Deus conhece o coração. Deus esquadrinha, Deus compartilha os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Deus sabe o nome e o sobrenome de cada um. Conhece o nosso genoma, o nosso código genético. Deus sabe quantos fios de cabelos, quantas células, posso ir até além, quantos átomos
é necessário para formar o seu corpo. Porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te trouxe aqui. E Deus não te privou, irmãos, Deus não te privou de tais vestes. Em hipótese alguma, Deus vai rejeitar você, ou eu, ou nós, ou qualquer um que seja, quando se aproxima dEle. É nós que temos que pegar as nossas vestes sujas, manchadas pelo pecado, pela iniquidade, e deixar de vesti-las. Eu anseio por esse dia, mas devemos temer esse dia. Jesus está voltando. Será tempo de muita alegria, irmãos, para muitos, mas um número considerável será de tristeza eterna. E eu não estou mencionando pessoas lá fora, não estou aqui para apontar, porque não sou digno, estou aqui para ministrar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor está voltando, e nós seremos julgados, irmãos, pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos. Eis que estou à porta e bato. Na 7ª carta do livro de Apocalipse, o Senhor encontra uma igreja farta, uma igreja luxuosa, muita pompa, muito resplendor. Só que o Senhor diz em alto e bom tom para este povo através daquela carta: isso que vocês têm não te traz riqueza, não te traz prazer, não te cobre. Sugiro que compre de mim ouro purificado e vestes brancas, para que possa cobrir a vossa nudez. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção de que o Senhor está falando aqui não é as roupas físicas, ainda que as roupas físicas dizem muito ao nosso respeito, ao nosso caráter, a maneira que nós nos vestimos e andamos pela rua, testifica de fato e de verdade quem somos. Mas as vestes brancas, irmãos, têm a necessidade de ser lavada pelo sangue do Cordeiro. As vestes, a essas a qual o rei passeia, observa e não encontra essa pessoa vestida, é justamente aquela qual o Senhor nos dará, e de graça. Agora nós temos que cobrir ou vestir elas. Jesus está voltando. E tirando a ilustração do rei, Deus olha sobre nós. Deus contempla as nossas vidas, irmãos. Eu posso lhe afirmar, o desejo de Deus é que todos nós venhamos alcançar salvação. O projeto de Deus no princípio de todas as coisas, quando Deus criou o mundo e povoou e começou a semear a semente, o ser humano, é para que o ser humano vivesse neste mundo, desfrutasse este mundo. Mas infelizmente,
O homem se corrompe por coisas mínimas, coisas insignificantes. Não precisa ser profeta. Basta você olhar para dentro de si. Basta você analisar os teus desejos, as tuas vontades. Basta contemplarmos no espelho quem realmente somos. Nos despir da nossa natureza. Enquanto estudava, uma vez teve ali uma prova de narrativa. Esqueci o termo que usa agora. E o tema era: quem sou eu? Irmãos, é tão fácil falar da vida dos outros. É tão fácil falar de poesia, falar da natureza, falar do governo. Falar de mim foi a pior das experiências que eu tive, que eu tenho até hoje. Quem sou eu? É me colocar diante do espelho e ser sincero, porque eu posso dizer: quem sou eu? Um homem alto, 1,90 m, cabelos claros, olhos azuis, bem afeiçoado, rico. É fácil eu inventar uma narrativa similar a isso. Honesto, não minto, pago as minhas contas, não mato, não roubo, e aí vai. O difícil é olhar para mim, analisar a minha pouca estatura, o pouco cabelo, o corpo envelhecendo, e dizer para mim mesmo: eu sou um pobre, miserável pecador. Eu não mereço o que Jesus fez por mim. Eu sou tudo aquilo que o Senhor disse não faça. Eu sou tudo aquilo que o Senhor ilustrou, que é abominável aos olhos do Senhor. É difícil, irmãos, você assumir quem você é. Mas é isso que o Senhor espera. Porque é somente assim, irmãos, quando eu detecto os meus erros, eu analiso a minha vida pecaminosa e a comparo com a perfeição, ou seja, em Cristo ou com Cristo, aí eu começo a entender que eu posso, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, ser uma pessoa santa ou santificada por este sangue. Pois consequências vêm, e eu gostaria de deixar isso bem claro. Na lei da física, para quem é um amante das literaturas, toda ação há uma reação. Da mesma intensidade, em direções opostas, se não me falha a memória, o termo. Ou seja, da mesma maneira que eu ofendo a Deus, a consequência virá e eu serei ofendido. E diga-se de passagem, por mais que eu tente, eu nunca poderei fazer algum mal, algum dano para Deus. Mas consequências. É justamente o que diz no capítulo 13. Diz então o rei aos servos: pegue ele e o ata, ou amarra, e lança lá fora nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dente. Lança ele para longe da minha presença, diz o rei. E é assim que Deus fará com todos aqueles que não querem mudar as vossas vestes, querem estar na igreja, querem desfrutar do melhor de Deus, mas não querem se converter diante do Deus Todo-Poderoso.
E para concluir, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pastor, como eu sei que eu sou escolhido? Coloque sobre os teus pés. Pastor, é só ficar sobre os meus pés? É o começo. É curvar a tua cabeça, é dizer: Senhor, eu não mereço estar aqui. Pode colocar sobre os vossos pés, irmãos. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos pensar assim. Talvez nem todos tiveram uma sessão com um psicólogo ainda. Mas imagine que você está sendo uma sessão com Deus. O psicólogo só vai entender aquilo que você disser. Deus conhece o teu coração. Então não há o que esconder. Para receber novas vestes. Para receber perdão, tem que confessar os pecados. Tem que se humilhar e tem que deixá-los. Deus não escolheu os santos ou os justos. Deus escolheu a mim e a você. Os imperfeitos, os improváveis. Todavia, os disponíveis, os dispostos, os que creem, que podem alcançar vitória. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, duras são estas palavras, Senhor. Dura são estas ilustrações. Papai, pois eu não me isento em momento algum. Eu não sou melhor do que este povo. E de igual modo, eu me humilho e peço perdão. Pois eu sei que se o Senhor não tiver misericórdia de mim, é em vão estar aqui hoje. Se o Senhor não estiver misericórdia de mim, em vão eu ter esperança de um dia viver ao teu lado. Pois eu sei, Senhor, o quão é difícil, Pai, manter uma vida reta na tua presença. O quão é difícil ser perfeito, Senhor, em um mundo que me ajuda a me corromper. Deus, me perdoa. Pois se ao término dessa oração o Senhor me brindar, Senhor, com a tua volta, ou recolher o meu fôlego de vida, eu creio em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu despertarei em teus braços um momento da história, e eu anseio por isso. Assim como eu quero acreditar que esta igreja, a qual nos ouve, a qual nos assiste neste momento, eu quero acreditar que estão aqui no mesmo propósito, por mais individualista que possa ser neste momento, é alcançar a sua salvação. É alcançar alegria em teus olhos, pois já dizia a tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, por isso despousamos-nos da velha criatura nesta noite, no nome de Jesus Cristo, e buscamos tais vestes novas, lavadas
lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Senhor, cubra as nossas vergonhas, pois já dizia a tua palavra que dos nossos pecados o Senhor já não se lembraria mais. Meu Deus, e não há uma vergonha maior do que pecar contra ti, Senhor, do que fazer aquilo que lhe desagrada, aquilo que lhe ofende. Oh Deus Santo, eis aí a tua igreja, Senhor, que clama. Meu Deus, pois esta igreja precisa do Senhor, e não apenas nos momentos de agonia, de dificuldade. Meu Deus, é a todo instante e a todo momento. Pois o inimigo, Senhor, se levanta para nos preparar os laços, nos seduz, nos convida ao pecado. Meu Deus, mas eu sei, eu creio que é o Senhor que cuida deste povo. Pai, por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, multiplica a tua guarda, Senhor. Meu Deus, guarda os nossos corações para não mais pecar contra ti, Senhor. Oh Deus, tua palavra nos afirma que temos que ser como crianças, não como meninice, mas na ingenuidade. Oh Deus, tira a malícia do nosso coração, os desejos profanos. Oh Espírito Santo, se o Senhor não estiver no coração deste homem, se o Senhor não for a força desta mulher, se o Senhor não for o despertar antes da consumação do pecado, pecaremos novamente. Pai, em nome de Jesus Cristo, por mais que estas pessoas, por algum motivo, ainda te rejeitam, Senhor, eu tenho certeza que não é o desejo dos vossos corações. Por mais que elas possam desejar mais o mundo e as coisas que há neste mundo, mas no íntimo do ser, ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, desperta, Pai, essa vontade, arder neste coração, meu Deus. A vontade, o desejo de trilhar o caminho ao teu lado. Pai, além do inimigo, Senhor, ainda há uma força tão forte dentro de nós que nos arrasta, muitas vezes nos amordaça e nos amarra a ponto de não querermos mais estar na tua casa. Deus, que esse desânimo, que esse cansaço, que essa fadiga, Senhor, Pai, que estas dores, que esse mal-estar que muitas pessoas sentem por estar dentro da tua casa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tenhas misericórdia, Senhor. Pai, renova, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a força deste corpo, a alegria nesta vida. Senhor, entrando com providência nos nossos lares, no coração do cônjuge. Pai, que haja um aquebrantamento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, haja uma mudança no coração dos filhos. Meu Deus, que possamos ter filhos obedientes. Senhor, não para o nosso deleite, não para os nossos prazeres, mas filhos, Senhor, que alegre
principalmente ao teu coração, filhos obedientes à tua palavra, porque fazendo assim, ó Deus, eu tenho certeza, Pai, que se os nossos filhos, se as nossas descendências, Senhor, forem temente a Ti, Pai, eu creio, oh Senhor, a alegria do pai e da mãe será completa. Oh Espírito Santo, entra com providência, Senhor, pois não pode ser outro. Pai, eu entrego estas almas, eu entrego estas vidas, eu as coloco em Tuas mãos, assim como a minha, porque eu creio, é só o Senhor para cuidar de nós, não há outro. Santo és Tu, Senhor. Oh, aleluia, Deus Santo, aleluia. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver, Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.
Graças a Deus, amém? Você que pode, dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus, Deus seja louvado. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Assim eu encerro a presença, compartilhamento que os irmãos tiveram conosco até agora, através das nossas mídias sociais. Que Deus possa abençoar a sua semana, que seja uma semana próspera. Todavia, não se esqueça de Deus, amém? Deus vos abençoe, você e a sua casa. Irmãos,